Olá, eu sou a Sheila, estudante de Pedagogia da Faculdade Sumaré. Estudo na unidade Bom Retiro e vou apresentar para vocês o artista Arcângelo Ianelli. Aqui tem mais ou menos não, 12 casas que eu fui comprando ao longo do tempo, não é? E então ficou assim quase uma vila italiana. Ah, É. A propriedade fica num bairro tradicional de São Paulo, a Vila Mariana. Nesse lugar, Ianelli mora com a mulher. Nos ateliês, desenha, pinta e esculpe. Há também oficinas onde são montadas as telas e maquetes. E um pequeno museu que guarda a história de mais de 50 anos de arte. Bom, vocês estão aqui pode-se dizer, uma mini retrospectiva. Eu montei isto por uma razão muito simples. Frequentemente vêm alunos de escolas, ou mesmo alunos da universidade, que querem ver o desenvolvimento todo do trabalho. Ianelli é generoso nas informações, didático ao contar sua trajetória de artista que começou nos anos 40. Então nós temos aqui o início, né? Podemos chamar os primeiros tempos. A maioria ou a totalidade dos trabalhos que estão aqui foram feitos no local. Armava-se o cavalete, onde estivesse, e ali é que nós trabalhávamos e pintávamos. Ah, uma lembrança maravilhosa. Era muito bom, porque eu trabalhava no campo, tranquilo, e isso me traz até uma certa saudades. Nós íamos em grupos, né? Grupos de artistas. Naquele tempo havia bonde, né? Nós tomávamos o bonde na Praça da Sé e íamos então para esses arredores de São Paulo. E isso foi importante para mim. Foi importante porque eu tive quase uma educação visual no sentido da cor, para a gente controlar a cor. Então a gente observa na natureza, por exemplo, o verde, mas o verde tem tanta nuances, tanta diferença de um para o outro, que as pessoas veem, mas em geral se diz não enxergam. Eu me lembro que eu frequentava um ateliê em que havia esse grande colorista, que era o Ângelo Simeone, eu lutando para reproduzir uma natureza morta que tinha à minha frente, muito preocupado na reprodução. E ele chegou e me disse, por que é que você se preocupa tanto em reproduzir isso como está lá? Quando você terminar, nós vamos desmanchar, aquele vaso não vai estar mais lá, nem a fruta, nada. O que vai restar é o seu quadro. Então você pense no seu quadro e pinte, interpretando aquilo. Isso me valeu pela vida fora na fase figurativa, né? Aqui já é o início
da fase geométrica, né? São casas interpretadas de uma forma bem geométrica, como essa natureza morta também, né? Aqui está a figuração ainda. Não tinha me libertado totalmente do assunto descritivo, que é a paisagem, a figura, a natureza morta, né? Aqui, por exemplo, são barcos, mas mastros, mas de uma forma muito sintetizada, né? Então aqui a coisa já se liberta muito. Agora nós vamos ver uma fase dos anos 60 que foi muito importante para mim, porque praticamente me utilizando da natureza, eu comecei a realizar quase uma geometria, como essa natureza morta, né? Isto é um prato, mas é quase um círculo, né? E esses elementos assim, quadrados. Então aí começou uma geometria mais acentuada. Todos esses trabalhos demonstram essa vontade de deixar a representação da natureza, mas para partir para outra linguagem. Depois dessa fase é que iniciei totalmente a abstração e com uma pintura com matéria, em que nessa época a procura era mais da matéria e não propriamente da cor. Esse quadro é da fase de grafismo. Chamavam de grafismo porque há essas incisões, sabe, nos quadros dessa época. Isso tudo são incisões, como se fosse um grafismo, um risco de giz ou de lápis, né? Então isso acrescentava na composição. Esta fase geométrica, eu trabalhei nela aproximadamente quase uns 10 anos. Quadrados e retângulos flutuam na tela e a cor se sobressai. A fase geométrica é dos anos 70. E Anneli usa a têmpera, um material em que o pigmento é misturado à gema de ovo. Mais tarde ele volta ao óleo, mas a têmpera já havia mudado definitivamente seu jeito de pintar. A têmpera me ensinou uma lição muito valiosa, que é a transparência das cores, né? Esses trabalhos representam praticamente a última fase. É a fase da vibração da cor, né? E para mim é uma das mais difíceis que eu enfrentei até hoje, porque apesar de aparentar uma certa simplicidade o trabalho, ele é muito mais difícil.
Agora estamos em outra casa, no ateliê de desenho. Daqui é que nasce o quadro, no estudo a pastel. Um quadro só, às vezes eu faço 5, 6 estudos, né? O estudo é só para te dar um ponto de partida, né? Para não martirizar demais a tela. Começar, tenta uma coisa, não dá outra. Aqui, mais ou menos, eu tenho os elementos que eu preciso para realizar o trabalho. É como se um escritor fizesse anotações do que ele está vendo para depois fazer o texto. Se você me perguntar, por exemplo, como é que consegue certas cores, eu não saberia responder quais as cores que eu misturei para conseguir essa. Então é uma coisa tão instintiva, porque se eu soubesse que eu iria misturar uma porcentagem de vermelho com uma porcentagem de azul, uma porcentagem, eu teria determinada cor, seria uma receita. Aí ficaria sempre igual. E não, a coisa tem que ser completamente diferente de uma para outra. Então, nós dizemos construir a cor. Essa construção acontece, nas pinturas a óleo, em outra casa, outro ateliê. O preparo das tintas é minuciosamente estudado. Primeiro, um velho truque para testar a qualidade do material. Colocar num cartão todas as tonalidades de tinta que você comprou, corta isso ao meio, metade você guarda numa gaveta e metade deixa exposto à luz. Depois de um mês, você compara as duas, vai ver que alguma cor pode ter alterado. Em seguida, um jeito muito particular de tratar a tinta. As tintas, na maioria das vezes, elas vêm com muito óleo. Há tubos que você abre e às vezes até corre o óleo. Então, eu coloco a tinta em papelões absorventes para que o excesso do óleo, olha aí como ele fica, desapareça. E trabalho com ela mais seca e com água ras. Nas primeiras demãos, na água ras. Mas depois de umas 3 demãos com água ras, aí começo a trabalhar só com a tinta pura. Então, cada quadro, às vezes, tem umas 10 demãos, uma sobre a outra, para criar aquela profundidade, sabe? Aquela luz que vem de dentro, não ficar uma cor assim, como na superfície, como se fosse uma parede. Eu trabalho, em geral, só durante o dia, até 6 horas da tarde, porque aí depois a luz artificial sempre altera um pouquinho, né? E é interessante a luz do dia para a gente trabalhar.